Olá, tudo bem? Paz. Posso te fazer uma pergunta? Já fiz uma, né? Vou fazer uma segunda. Você está animado? Não desanime. Jesus chegou. Quero compartilhar com você a palavra de Deus na nossa reflexão de 7 de julho, cuja leitura bíblica do dia em Mateus 9 e segundo livro dos Reis, capítulos 24 e 25. Vá comigo, por favor. Pega a sua Bíblia. Larga o desânimo. Pega a sua Bíblia. Mateus 9, versos 1 e 2. E nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E, entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Por que eu te fiz aquela pergunta inicialmente? Se você está animado. Porque desânimo é um estado de desmotivação que uma pessoa sente em relação às suas atividades. E, é claro, é preciso destacar que uma pessoa nem sempre está disposta e motivada para realizar os seus projetos pessoais. Nem sempre a pessoa está assim. Existem alguns sintomas muito comuns a essa falta de disposição. Naquele que está desanimado, por exemplo, baixa autoestima, tristeza, falta de apetite, problemas para dormir, uma fadiga constante, falta de interesse nas atividades que gosta, sensação de desesperança, humor instável, culpa por não conseguir superar a situação ou pelos erros cometidos, problemas de concentração e raciocínio, sensação de insegurança ou desamparo, dificuldades para fazer tarefas simples, em alguns casos, dores ou desconforto físico sem motivo aparente, como gases, dores musculares ou sensação de peso e até falta de libido. Sobre as causas, essa sensação de cansaço, desânimo, pode surgir sem motivo aparente e que quem sente essa falta de energia, vamos chamar assim, do nada, precisa olhar para dentro de si mesmo. Por quê? Porque a fadiga, o cansaço extremo, a falta de energia, o estar sempre cansado e não ter forças para realizar seu trabalho com excelência, pode indicar apenas e simplesmente que a pessoa se sente sobrecarregada e precisa de tempo para descansar. A máquina é máquina, ok? Então às vezes pode ser só uma sobrecarga mesmo. Talvez o desânimo seja motivo de estar-se muito atarefado e precisa de um repouso, de um descanso. Mas pode também indicar algumas doenças, tá? Por exemplo, diabetes. A diabetes causa cansaço frequente, porque nela a glicose, o sangue não chega a todas as células e por isso falta energia no corpo para realizar as tarefas do dia a dia. Além disso, o excesso de açúcar no sangue faz o indivíduo urinar mais, leva ao emagrecimento e diminuição dos músculos. Assim, é comum os diabéticos queixarem-se de cansaço muscular. Anemia, uma segunda causa orgânica.
A falta de ferro no sangue pode causar cansaço, sonolência e desânimo. Você já ouviu falar isso várias vezes, né? Talvez você esteja anêmico agora ou esteja passando por uma anemia até profunda, né? Às vezes acontece isso. Nas mulheres, esse cansaço se torna ainda maior na época da menstruação, em que as reservas de ferro no organismo diminuem ainda mais. Uma terceira causa orgânica, a apneia do sono. A apneia do sono é caracterizada pela falta de ar nos pulmões durante o sono, que pode acontecer por breves períodos, várias vezes durante a noite, prejudicando o sono e o descanso do indivíduo. Ao dormir mal, é normal acordar muito cansado, ter cansaço muscular e sentir sono durante o dia. Isso acontece. Uma quarta razão interna é a depressão, né? Por que não? Um dos sintomas típicos da depressão é o cansaço físico e mental frequente, em que o indivíduo fica sem ânimo de realizar suas tarefas diárias e até mesmo de trabalhar. Apesar de ser uma doença que afeta a parte mental da pessoa, ela também acaba afetando o corpo, tá? É importante saber isso. Fibromialgia. Na fibromialgia, há um cansaço frequente que persiste por anos, além de um aumento à sensibilidade à dor. As dores constantes podem causar dificuldade de concentração e, como afeta o sono, a pessoa já acorda cansada, como se não tivesse descansado nada durante a noite. Uma outra são as doenças cardíacas, a arritmia, o entupimento das artérias, podem causar cansaço e tonturas frequentes. Nesse caso, o coração não tem forças suficientes para fazer uma boa contração e enviar sangue para todo o corpo. Por isso o indivíduo está sempre cansado. Olha que interessante, né? Infecções. As infecções como gripes e resfriados podem causar muito cansaço, porque nesses casos o corpo tenta usar todas as energias para combater os micro-organismos envolvidos. Aqui, além do cansaço, pode-se observar outros sintomas, como a febre e a dor muscular, que devem ser investigadas por um médico. Tá? Você pode ver, a pessoa fica gripada, muitas vezes a pessoa fica ali prostrada, desanimada. Por quê? Por causa do cansaço que o organismo, vamos dizer assim, se empenhou para poder combater os micro-organismos. E uma última causa que vamos chamar de orgânica, por doenças, seriam as alterações da tireoide. Como os hormônios tiroidianos são responsáveis por manter o metabolismo acelerado, quando estão afetados, o cansaço se instala. Então existem sim, tá? Às vezes pode ser sobrecarga, que você precisa parar para descansar, e isso está te desanimando. Às vezes podem ser causas orgânicas, doenças como essas que eu comentei aqui, mas aos fatores externos. Por ser até um comportamento comum, profissionais acreditam que essa falta de energia repentina acontece por conta de fatores externos. Em grande parte das vezes, o desânimo vem por conta das tempestades da vida. Existem os dilemas, as angústias, as opressões, as aflições e as tribulações gerais, comuns a qualquer ser humano, fazem parte da vida, que nos imprensam, geram pressão sobre nós, doenças, problemas de relacionamento, desemprego, desastres naturais, guerras, pandemias. E aí, nós precisamos entender que passar por adversidade é algo inevitável, em grande parte imprevisível, por vezes é inadministrável, você não consegue administrar. Mas também nós precisamos estar atentos porque é sempre pedagógico.
sempre temos algo a aprender. Deus tem ali lições muito importantes a nos trazer. Quando Deus nos permite passar por situações difíceis, amargas, tempestuosas, Ele quer nos ensinar algo precioso. Não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Não para nos levar ao naufrágio, mas para nos guiar a uma profundidade no relacionamento com Ele. Não para nos derrubar, mas para nos edificar. Não para tirar nosso chão, mas para andarmos com Ele sobre as águas. Você entende? E olhando aqui para o nosso contexto, tem algo muito importante, ensinos importantes aqui a nós extrairmos do nosso texto sobre essa questão do não desanimarmos. Primeiro, no versículo 1, na parte A, o texto diz assim: E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Jesus chegou. Não desanime. Jesus chegou. E corresponde à sua fé. Mateus 9, 20 a 22. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, anima-te, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Não desanime, Jesus chegou e entra em seu barco, acalmando a tempestade. Marcos 6, 45 a 52. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Enquanto no texto anterior, aqui, que eu queria aqui, Mateus 9, versos 20 a 22, Jesus é aquele que traz ânimo, vemos que Jesus é aquele que traz ânimo para a nossa vida, correspondendo à nossa fé. Você pode, então, se animar, porque o Senhor corresponde à sua fé. Mas agora aqui em Marcos 10, você pode se animar, não ficar desanimado, porque Jesus chegou e Ele está atento, Ele está presente, entrando no seu barco para acalmar essa tempestade. Não desanime, Jesus chegou e está atento a um quebrantado coração. Texto que nós lemos, Marcos 6, Perdão. Marcos 10, 46 a 52. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam,
para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Não desanime. Eu sei que às vezes o desânimo acontece, ele surge. Mas além do Senhor corresponder à nossa fé, além dele entrar no barco e acalmar a tempestade, Jesus chegou e ele está atento ao quebrantado coração, assim como ele estava atento àquele homem quebrantado que se humilhava, clamando ao Senhor por sua misericórdia. Não desanime. Jesus chegou e venceu o mundo, nos trazendo a paz, nos garantindo paz. João 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu. Você pode descansar o teu coração. Confia nele, porque enquanto nós estivermos nele, nós estamos em vitória. Anima-te. Não desanime. Jesus chegou e confiou-nos uma missão. Atos 23, 6 a 11. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não o temos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Como Jesus encorajou a Paulo: Paulo, você tem uma missão em Roma. Você tem uma missão em Roma. E por isso eu vejo pessoalmente, que Paulo, quando de cidade em cidade estava retornando para Jerusalém, e o Espírito Santo o avisando, não entendo que o Espírito Santo o avisava para o impedir, mas o Espírito Santo o avisava para o encorajar e o fortalecer. Entendo assim. Porque senão fica sem sentido Jesus dizer: é necessário que você vá a Roma. Né? Ele não diria isso. Assim importa. E nós, com uma missão que Deus nos confia, seja ela qual for, dentro da macro missão de revelar quem Cristo é
para toda a humanidade, Deus nos deu a nossa parte nessa missão maior de revelar a Jesus. E diante dessa missão que cada um tem, nós precisamos encontrar ânimo, coragem, força. Não desanime. Jesus chegou. Ele fala-nos com total credibilidade. Ele é o Deus de palavra. Atos 27, 20 a 25. E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Não desanime, Jesus chegou e está trazendo uma palavra confiável para te animar. Não desanime, Jesus chegou. A parte B, no versículo 1. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Pela ótica humana, havia necessidade de cura no corpo. E sabiam que poderiam recorrer àquele que tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, conforme o capítulo anterior, cumprindo um versículo lá de Isaías 53, a partir do verso 14, Mateus 8. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Não desanime, Jesus chegou e você pode clamar a Cristo por socorro diante das suas dificuldades terrenas, cotidianas, sejam físicas, psicológicas, emocionais. Você pode. Jesus chegou, não desanime. Versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Nós vemos em Marcos 2, em Lucas 5 também, se eu não me engano, textos paralelos a esse aqui de Mateus 9, chamados sinóticos, que nós entendemos ali, entendemos que esse texto aqui, eu entendo que esse texto aqui de Mateus é o texto paralelo em Marcos 2 e em Lucas 5, onde lá o texto especifica que Jesus estava na casa
uma multidão ali, Jesus ensinando. Então descem ao homem pelo telhado, ok? Esse homem no seu leito. E aí, Jesus, vendo a fé dele, vira para o homem e diz que os pecados dele são perdoados. E por mais que Jesus tenha observado o esforço, o empenho daqueles amigos de descerem o homem, de trazerem ali o paralítico deitado no leito, por mais que aquele homem tivesse passado, Jesus viu aquilo, sabendo que aquele homem estava passando pelo vale da enfermidade, o Senhor sabia de sua necessidade mais importante, que era o perdão de pecados. Por isso, não desanime. Jesus chegou e Ele sabe o melhor para você. É claro que talvez na sua ótica o desânimo venha por você aguardar algo segundo o seu entendimento. É a sua ótica, a sua visão. Mas Deus sabe o melhor para nós. Nesse caso aqui, Jesus também o curou, claro. Mas talvez o principal, vamos chamar assim, o que você mais precisa não seja você ver aquela questão resolvida. Ainda que seja importante de fato, e talvez o Senhor compreenda que seja importante de fato. Mas Ele, que nos conhece melhor do que qualquer pessoa, até do que de nós mesmos, porque nós não nos conhecemos de fato, o Senhor sabe o que é o melhor. Não desanime. Jesus chegou e sabe o melhor para você. Versículo 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Tem vezes que Jesus está agindo, vai agir na nossa vida. Traz-nos uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, de direcionamento, uma palavra de correção, seja como for. E às vezes há aqueles que se interpõem àquilo que o Senhor tem dito para nós. Não desanime. Jesus chegou e tem perdão, independente do que os outros possam pensar, dizer ou fazer. Independente, talvez as pessoas olhem para você e vejam o histórico de vida que você teve. Não é o caso necessariamente aqui, o texto não está dizendo isso, mas de pessoas que no seu coração duvidavam. E talvez haja pessoas que no seu coração duvidem, nos seus pensamentos, expressem isso, falem isso. Talvez você, no seu coração, você duvida que o Senhor pode perdoar aquela pessoa mais difícil, das mais difíceis que você convive, que você vê que na sua visão está longe, distante de Deus, pelos frutos da sua vida. Mas mesmo que nós, o outro, coloque dúvidas ao perdão de Deus sobre a determinada pessoa, sobre determinada vida, de que aquela vida pode se arrepender e ser perdoada, não desanime. Jesus chegou e tem perdão, independente do que os outros possam pensar, dizer ou fazer. Versículo 4.
Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? E nos textos paralelos, isso que eles ficaram ali cogitando, pensando, o texto diz que ele blasfema, dizendo assim, ele complementa, o texto complementa dizendo: só Deus pode perdoar pecados. Eles dizem isso. Mas o versículo 4, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Não desanime. Jesus chegou. E aquele que sabe o melhor para você, sabe qual é a prioridade, que é a sua alma, que é a sua salvação, que é a sua eternidade, independente do que qualquer outra pessoa possa pensar, dizer ou fazer. Não desanime. Jesus chegou, e esse que te perdoa é aquele que sonda as mentes e os corações. Jesus, ele pode te perdoar, porque ele conhece o teu íntimo. Ele sabe o íntimo do nosso ser. Ele pode nos perdoar, porque se lá no nosso íntimo ele enxergar o verdadeiro arrependimento de um coração quebrantado que se rasga, que reconhece a sua miséria, ele perdoa. Porque o homem pode não saber o que se passa, não sabe o que se passa lá no nosso íntimo. Mas Jesus é aquele que sonda os nossos corações. Talvez você, hoje, nesse momento, você não se sinta perdoado. Talvez você na sua ótica, você olhe para você e o que você fez, estava fazendo, para você talvez seja algo tão terrível que você acha que não tem perdão do Senhor. Talvez hoje você esteja passando por isso e você está com vergonha de chegar diante de Deus e pedir perdão. Mas eu tenho uma palavra para você. Não desanime. Jesus chegou e aquele que te perdoa é o que sonda o teu coração. Sim, sinceridade. Um coração quebrantado, humilde, reconhecendo o seu estado miserável. O Senhor te perdoa. O Senhor te perdoa. Confesse em oração. Ele sonda o teu coração. Versículo 5. Pois, qual é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ah, querido, não desanime. Jesus chegou. E aquele que te perdoa, além de sondar mentes e corações, ele tem a palavra de poder. Ele tem a palavra de poder. E a palavra de poder que ecoa dos lábios do Senhor é a palavra que nos diz que a todo aquele que confessar os seus pecados, ele perdoa. A palavra de poder do Senhor está te dizendo: há perdão para aquele que se arrepende, confessa e deixa. Há misericórdia para aquele que abandona os seus pecados. A palavra de poder nos revela que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A palavra de poder nos diz que o sangue de Jesus nos lava dos nossos pecados e nos purifica de toda injustiça.
A palavra de poder nos chama ao arrependimento. A palavra de poder declara que sem arrependimento não há salvação. A palavra de poder declara, nos mostra que Jesus morreu para trazer remissão dos nossos pecados. Não desanime, Jesus chegou e aquele que te perdoa tem uma palavra de poder. É aquele que diz, perdoados são os teus pecados. É aquele que também diz, levanta e anda. Ele é aquele que diz que tem uma palavra de poder. É aquele por meio de cuja palavra todas as coisas que foram criadas existem, visíveis ou invisíveis. É aquele que pela sua palavra de poder sustenta e faz com que tudo subsista. É ele que tem a palavra de poder. De poder. Que ecoa nos nossos corações, que ecoa nos chamando ao arrependimento, que ecoa declarando perdão sobre a nossa vida, que ecoa nos colocando de pé, que ecoa nos animando, que ecoa dizendo que em breve Ele voltará para nos buscar, para que sempre nós estejamos com Ele. É esse que tem a palavra de poder. É esse que chegou e traz perdão para você. Não desanime. Jesus chegou e Ele é quem tem a palavra de poder. Versículo 6. Parte A. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Não desanime. Jesus chegou e aquele que te perdoa é o Filho do Homem. É o Deus que se fez homem. É o Verbo que encarnou. Deus que abriu mão da sua glória, se fez um de nós, andou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, trazendo reconciliação para mim e para você, o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que veio do céu, gerado do Espírito Santo, no ventre da Virgem, que teve uma vida sem pecado, que entregou-se, sem dizer uma só palavra, injustamente morreu, sendo justo, santo, morreu por mim e por você, sendo nós injustos. Aquele que é a prova do amor de Deus, que se entregou na cruz, quando nós ainda éramos pecadores, para que por meio do seu sacrifício naquela cruz, sofrendo a punição justa que você e eu merecíamos, Ele recebeu sobre si. Jesus naquele momento, expiando, trazendo perdão para os nossos pecados, naquela cruz, oferecendo-se como sacrifício perfeito, único, redentor, salvador, por mim e por você. Jesus naquela hora precisou ficar longe do Pai, romper a sua comunhão eterna com o Pai, para que hoje você e eu nós tenhamos comunhão com Deus. Não desanime. Jesus chegou e aquele que te perdoa é o Deus que se fez homem. É o Deus que morreu para te salvar, mas que ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, está à destra do Pai, advogando a nosso favor.
muito em breve Ele voltará para que nós estejamos para sempre com Ele. Não desanime, Jesus chegou e aquele que te perdoa é o Deus que se fez homem, o Filho do homem. Parte B. Para que saibas que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Não desanime, Jesus chegou, e aquele que te perdoa tem toda a autoridade nos céus e na terra. É aquele que declara, antes de comissionar a sua igreja, é aquele que declara: eis que é me dado toda a autoridade no céu e na terra. Por que o Senhor pode te perdoar? Porque Ele tem toda a autoridade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem toda a autoridade. Não desanime. Jesus chegou. Verso 7. E levantando-se, foi para sua casa. Nos textos paralelos, especialmente no texto de Lucas, em Lucas, que tem esse detalhe, o versículo diz assim: e levantando-se logo, Lucas 5:25, e levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. Não desanime, Jesus chegou, e você precisa glorificar a Deus, levantando-se, adotando um novo posicionamento. Aquilo onde você jazia, deitava, agora você toma, é um novo posicionamento. Não é mais esse leito que te carrega. Agora é você que carrega esse leito, para que você possa caminhar em obediência. Não desanime. Jesus chegou e você precisa glorificá-lo, levantando-se, adotando um novo posicionamento, tendo controle através do Espírito Santo e caminhando em obediência à ordem dele, que foi: levanta e vai para a tua casa. Assim, esse homem fez. Jesus falou para ele e ele foi, glorificando a Deus. Versículo 8. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Não desanime, Jesus chegou, e o perdão de pecados que há em Cristo é o maior motivo para nos maravilharmos, sempre gratos, jubilarmos, mantermos viva a esperança. Agora, como ter pecados perdoados? Versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, eu creio que não apenas dos amigos, mas também do homem que tinha o coração quebrantado e arrependido. Então, tenha fé em Jesus e receba perdão dos seus pecados. Não desanime, Jesus chegou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.